aqui o Conversas Abertas. Bom, aí eu basicamente ligo a câmera e fico a falar de um tópico com a minha escolha. Hoje eu vou falar de comparação, competição e inveja, que são os ladrões da nossa alegria. Eu não sei se eu vou dividir o vídeo em 3 partes, para não ficar muito longo. Na verdade, vou depender da duração dos vídeos. Se eu abordar um tópico por mais de 10 minutos, aí eu corto. Depois abordo outro tópico mais 10 minutos, depois abordo outro tópico mais 10 minutos. E ficamos com 3 partes do vídeo, cada com duração de 10 minutos. Então, o primeiro ponto que eu vou abordar aqui é a comparação, né? Por que eu chamo de ladrões de alegria? Eu chamo de ladrões de alegria porque, de verdade, nós vivemos a nos comparar, a competir e com inveja, em algum momento rouba a nossa alegria e nós vamos perceber aqui, né? Então, começando pela comparação, começou, né? Quando foi como eu percebi? Começamos a falar comparação. Na verdade, o que aconteceu? Eu fiquei, né, depois de Covid, eu fiquei 3 anos sem trabalhar. E eu finalmente consegui um emprego. Graças a Deus. Só que a equipe da qual eu fazia parte, né, que fazia... Ei, Jesus, estou falando passado porque meu pai, socorro! Não, naquele momento, né, a equipe, né, de graduados que eu fazia parte, a maior parte eram pessoas com por aí 22, 23 anos, 25. E eu com 30. Então, era uma coisa que me fazia eu me sentir mal comigo mesma, porque eu sentia assim, tu estás com 30 anos, estás num programa de graduados, eu sentia como se de alguma forma eu tivesse ficado para trás. Né? Então, essa era a comparação, tipo, tudo bem, é um programa de graduados, os meninos têm 25 anos e eu estou aqui com 30, eu me sentia uma senhorinha já. Mas 30 anos já é uma senhorinha, meu Deus. Né? E ao invés de estar a comemorar, né, que eu havia finalmente arrumado emprego e a vida estava a fluir, eu estava lá, né, com aquela sensação de comparação de eu ter ficado para trás em algum momento, que realmente eu fiquei parada 3 anos depois do Covid, foi muito difícil para eu conseguir voltar a arranjar emprego. E eu estava numa situação em que eu já não tinha mais 27, 28 anos para programa de graduados, mas eu também não tinha 2, 3 anos de experiência para cargos júnior. Acho que fica até aqui um apelo às empresas, né? Quando lançarem programas de graduados, não puderem pôr idade. Não se agradeceu, se puderem não por idade, se puderem não por os últimos 2 anos de graduação, não sei o quê. Porque acontece tanta coisa na vida, que às vezes é aquela pessoa que fica 7 anos na faculdade e enfim, sei lá, né? E às vezes já passou daqueles 26, 27 anos, às vezes é uma pessoa que saiu da faculdade, mas vocês lançaram o vosso programa 3 anos depois da pessoa ter graduado. Então, seria muito bom se tivéssemos programas de graduados simplesmente lá a existirem, sem muitas limitações, porque são muitas pessoas que querem oportunidade, mas às vezes a oportunidade chega, você já passou daquela faixa etária, ou já não fazem, já passaram mais de 2 anos que você graduou. E eu tava lá com os colegas, por aí nas faixas dos 20 aos 25, ou 20 a 27, e eu me sentia um bocadinho para trás, né, um pouco deslocada. E quando eu sentei comigo mesma, eu me percebi que essa comparação era uma coisa que roubava a minha alegria. Porque eu tinha que estar a comemorar, né, que eu arrumei emprego, que eu, vamos lá, tentar organizar aquilo que for possível. Mas ao invés disso, não, eu estava, né, do lado da comparação. Então, por isso que a gente diz, olha, a comparação, ela vai roubar a tua alegria. Por quê? Porque tu não vais estar ali focado, né, naquele momento, em agradecer e celebrar aquilo que deveria estar a celebrar. Né? Tu estás ocupado com a culpa do ai, porque eu estou para trás, ai, porque não sei o quê, ai, porque, né? E por aí fora. E não, às vezes sem querer ser coach, sem querer ser coach motivacional, do ai, tu estás onde deverias estar. Às vezes também é complicado, você tá lá com uma coisa, não, você está no tempo certo, na hora certa, você tá... Não, eu não quero ser coach motivacional, mas às vezes a verdade é essa, né? Então, ou às vezes
é o que nos serve de consolo para podermos continuar com a caminhada. E quando a oportunidade chega, a nossa missão é comemorar, é celebrar, não é olhar aquele tempo que de alguma forma ficou parado, não é olhar para o passado, o que deu, o que não deu, mas é a partir daquele momento tu conseguires olhar para frente, porque nós não podemos mudar o passado, mas podemos reescrever o futuro. Então, às vezes, eu nem estava a escrever o meu futuro. Eu estava lá a pensar nos 3 anos que eu fiquei desempregada, de não sei o que por aí fora. Então, é nesse sentido que a comparação nos rouba alegria, nos rouba, né, aquilo que deveríamos estar a comemorar, nos rouba, às vezes, essa perspectiva. Estamos a planificar para o futuro, estamos presos no passado, que ficamos lá esse tempo parados e por aí fora. Então, por isso que eu olho para a comparação e digo assim, é um ladrão de alegria. Então, eu não sei em que estágio tu estás na tua vida, mas não se compare a ninguém, ok? A tua história é única e para cada alegria ou celebração que vier, comemore. Por mais que às vezes nós temos 10 coisas que deram errado, né? Vamos aprender a comemorar aquela uma que deu certo e não a, ai, mas aquilo ali, ai, mas o outro, mas não sei o quê, né? Porque às vezes é isso que rouba a nossa alegria. Então foi nesse momento que eu olhei para mim mesma e eu fiquei, mas por que eu não estou a comemorar que eu já tenho um emprego? Porque eu tinha que estar a comemorar que eu já estava a trabalhar e por aí fora, traçar novos planos e a tentar ver o que o futuro traria para mim a partir daquele momento. Ok? Então, enfim, espero que essa experiência tenha ajudado de alguma forma, ok? E não se comparem, ok? E tinha um padre que dizia assim, que quando você se compara, você fica do lado menor do símbolo da comparação. Então, não se compare. E uma coisa que eu acho que às vezes quando nós nos compararmos aos outros, primeiro que é uma falta de respeito para aquilo que é a nossa história, né? E nós temos que honrar a nossa história. E cada caminho é único. Às vezes a dificuldade que eu tive no meu caminho não é a dificuldade que o outro tem no caminho dele. Então, eu me comparar a uma outra pessoa é uma falta de respeito até a mim mesma, é uma falta de respeito com a minha história, é uma falta de respeito com a minha jornada. Ok? Então, eu preciso honrar aquilo que eu vivi, aquilo que me trouxe até aqui, aquilo que me fez ficar parada naqueles 3 anos, olhar para as experiências que eu pude adquirir, né? Que foram 3 anos que eu até pude montar o meu negócio, criação de patos, e eu preciso honrar e respeitar isso, mais do que me sentir triste e pensar que eu fiquei para trás. Né? Então, essa é uma história que ela precisa ser honrada, é uma história que precisa ser respeitada. Então, eu não sei em que fase tu estás da tua vida, mas não te compares, honre e respeite a tua jornada, honre e respeite a tua caminhada, aprenda aquilo que você precisar aprender e só podemos acreditar que estás no lugar certo na hora certa. Às vezes nós temos que acreditar nisso para poder seguir. Falar, não, estou no lugar certo, na hora certa, tudo bem. Nós temos que acreditar nisso para continuar a seguir. Mas como dizem, nunca se diz assim, mantenha os olhos no prêmio. Às vezes, por mais que não estejas onde queres estar, mantenha os olhos no prêmio e uma hora a coisa vai. Mas não se compare, ok? Beijo. Tá, vamos lá.